Mesmo sabendo que aqui é só um mundo virtual, eu me sinto mais vivo do que no mundo de verdade. Isso não é possível. Se isso é verdade, você é pior que um beta-tester. Você é um cheater, você é a merda de um cheater. Tá legal. Podem me chamar de Bitter. Só não me confundam com um daqueles beta-testers nunca mais. Eu não sou fã de Sword Art Online. Eu sinto até um carinho um pouco especial por ele, digamos, porque o Sword Art Online, pra quem não sabe, foi um dos primeiros animes que a gente comentou enquanto a gente fazia os podcasts semanais. Inclusive, foi talvez aí a experiência mais divertida que a gente teve com podcasts, né? Comentar o Sword Art Online Alicization semanalmente foi muito legal. Por mais que tenha sido essa experiência tão positiva, eu não sou fã. Dito isso, eu realmente acredito, eu de verdade acredito que Sword Art Online é o anime mais injustiçado da década passada. E isso não tem nada a ver com a qualidade dele. Voltando um pouco os passos. Eu tava lá quando o primeiro episódio do anime saiu, em 2012. Junho de 2012, eu lembro bastante até. E eu vi, passo a passo, como ele foi terraplanando a indústria, basicamente, né? O Sword Art Online, ele foi um fenômeno nível, assim, absurdo, que mesmo na época não tinha como a gente prever que ele seria do tamanho que ele virou. Pouco tempo depois, já, meio que convenções do gênero de Isekai acabaram pegando no imaginário popular, e a ideia também do personagem Kirito, digamos, né? O personagem, ele é infalível, ele é um gênio, ele é foda na luta, todas as mulheres amam ele. Inclusive, só pra deixar bastante claro, tá? Eu estou falando aqui única e exclusivamente da indústria de animes, porque eu sei que a história do Isekai vai pra muito atrás, pelo menos dos Isekais baseados em web novels, light novels, que a gente fala, né? A ideia atual, moderna do que é um Isekai, eu sei que ela data de muito antes, mas eu estou falando especificamente de anime, até porque eu não tendo morado no Japão, não sabendo japonês, tem muito pouco objeto de estudo pra gente poder ver com precisão exatamente essa história das web novels, enfim. Voltando, né? E não ajuda também que a maioria dos animes que são clones de Sword Art Online, entre muitas aspas, são péssimos, sabe? Eu lembro claramente de um anime que chama Asterisk War. É um anime que a Trixie, que naquela época ia por outro nome, né? Naquela época ela se chamava Digibro. Fez um vídeo falando sobre como Asterisk War era o Sword Art Online piorado depois de já ter feito vídeo sobre como o Sword Art Online era péssimo. E isso acaba criando, assim, na cabeça das pessoas uma ideia. Põe um asterisco aí, uma ideia. Uma ideia tão grande, inclusive, porque você tem Sword Art Online em 2012, depois você tem uma leva de vários animes muito parecidos, seguindo a mesma tendência, com o mesmo tipo de personagem, com a mesma veia escapista, a grande maioria deles não sendo muito bem recebida. E aí em 2016, por exemplo, você tem Re:Zero, que é um anime muito celebrado, e é um anime muito celebrado, inclusive, por colocar um verniz de subversão em cima desses tropos estabelecidos pelo Sword Art Online no anime. Em cima desses tropos que na cabeça das pessoas é responsabilidade do Sword Art Online. Ou seja, Sword Art Online em 2012 e Re:Zero em 2016. Em 4 anos você já tem o estabelecimento, a dominância, a exaustão, para chegar na subversão desse gênero. Você tem 4 passos que foram meteóricos de rápido. A ideia na cabeça das pessoas ficou muito clara. Primeiro, o Re:Zero ele é considerado aí um dos únicos isekais bons, pelo menos, né, dentro do meu meio de discussão. E segundo, né, a questão é que o Sword Art Online ele acabou virando um paciente zero. Ele acabou virando o anime que ditou essas regras que pariu uma porrada de outros animes péssimos. O Sword Art Online já não era muito bem quisto, né? Existe uma discussão de que a primeira temporada é boa, mas não é uma discussão tão grande assim. Eu acho que, fora a grande parcela de fãs que ele tem, porque o Sword Art Online tem fãs, o Sword Art Online é um anime grande, mas boa parte dos detratores, porque o Sword Art Online também tem uma grande parcela de detratores, ainda assim meio que cai no conto de que a primeira temporada é boa. A questão é que Sword Art Online não é, por exemplo, um anime ao qual a gente associaria o Isekai hoje. A questão com o Sword Art Online é que ele não é o que as pessoas acham que ele é. Ele não é um anime de protagonista fodão, que o negócio dele é solar e ficar com um monte de meninas penduradas no braço dele. Ele não é um anime sobre o cara solitário, badass, edgy. Ele não é um Inselkai. Mas nada disso impede que ele seja visto como paciente zero. Afinal de contas, ele é o Isekai mais popular do início da década de 2010. Ele é o anime mais influente da década passada. Então, a
correlação aí é óbvia. O Sword Art Online é responsável por Tatenoyusha. O Sword Art Online é responsável por todas as outras merdas que aconteceu depois. Não exatamente. De vez em quando a sensação que fica é que as pessoas elas acreditam piamente de que todos esses tropes duvidáveis vieram do Sword Art Online. De que, por exemplo, tudo que existe de abjeto em um anime como, por exemplo, o próprio Tatenoyusha ou qualquer outro desses inselkais vieram diretamente do Sword Art Online, e não é isso. Não é nada disso, sabe? A ideia de que tudo que veio do gênero é uma variação da mesma fórmula do Sword Art Online é muito errada. Ele é uma história com temas muito claros, ele é uma história com mensagens que são inclusive bem opostas a boa parte disso, e o Kirito é um personagem que traz discussões bastante interessantes. Bem mais do que as pessoas dão crédito pra ele. Mas antes de falar disso, eu quero falar um pouco sobre por que as pessoas não discutem isso. Existe um preconceito com o Isekai, e não dá pra dizer que ele não é justificado. Isso leva praticamente qualquer pessoa que não é fã do gênero a descartar imediatamente qualquer tentativa de conversa que esses animes possam ter. Eu noto, pelo menos na minha bolha, que é importante ressaltar, não é a bolha geral. Mas enfim, não é a bolha massiva. Eu estou dentro de um segmento muito específico. Eu noto que existe uma ideia de que um anime ele precisa se provar para que aí você tenha o esforço de analisar o que ele quer dizer. O que eu quero dizer com isso? Se você tá vendo um Isekai, como o Isekai ele acabou virando meio que a sina da indústria de animes, né, dos fãs de animes, toda temporada sai 5 Isekais, a maioria deles é descartável, a maioria deles é animação péssima, roteiro derivado, enfim. A ideia é que o Isekai é praticamente um fast food. E você não passa muito tempo pensando no que você tá comendo quando você tá num fast food, sabe? O Isekai tem meio que a mesma coisa. Tem muita gente que bate o olho em um Isekai e já fala, não, já conheço essa história, já sei o que é, enfim. Que é uma coisa elitista e que, por sinal, eu não estou tirando a minha parcela de culpa nisso. Isso é uma certa hipocrisia, isso minha e de todo mundo que participava desses podcasts, né? Porque é o que a gente fazia também. Claro que mais pra uma veia de entretenimento, mas claro que, né, não é como se eu estivesse aqui falando do Sword Art Online em 2025, como se eu não tivesse só assistindo Sword Art Online em 2018 pra execrar ele com um completo escárnio, sabe? Não é isso, né? Eu reconheço plenamente. Estou cometendo uma grande hipocrisia. Mas enfim, a visão que o Sword Art Online tem, ela tá longe de ser genial. Mas eu acho que é uma visão bastante pertinente, considerando a vertente dos inselkais que se formou, onde você tem o escapismo como solução, você tem um personagem que ele é feito para apelar para pessoas que, por exemplo, não têm muito traquejo social, talvez, muita, né? Pessoas mais solitárias, que sentem que elas não têm um lugar nesse mundo. E aí você vai ter isso refletido no nosso protagonista, que geralmente vai ir para outro mundo, e nesse outro mundo sim, ele vai conseguir tudo que ele quer, porque ou ele ganha a chance de viver novamente e evitar os erros, ou ele ganha um poder muito absurdo em que agora ele pode subjugar os outros, né? O escapismo é uma resposta muito forte. A chance de você conseguir finalmente ser tudo o que você é num mundo de fantasia é muito forte. A partir daí você pode traçar várias vertentes de como a sociedade japonesa, como esses caras eles são sintomas da sociedade japonesa, que, enfim, mas aí não é a discussão desse vídeo. A questão é, você vai ter o Kirito. Ele é um personagem que vai pra muito além disso. A imagem do fodão solitário é justamente o que o anime trabalha ao longo da primeira temporada inteira, por exemplo, pra quebrar. Porque o Kirito no primeiro episódio ele de fato era esse tipo de personagem. Ele era o cara isolado socialmente, mas ele era muito foda no videogame. E lá ele se sentia, né, real. E lá ele se sentia vivo. E a partir do momento que a realidade falsa dele, a realidade escapista dele se torna a realidade real, ele passa por um caminho de aprender a quebrar a casca dele e formar conexões com as outras pessoas. Tem um episódio que é determinante nisso, que, se eu não me engano, é o episódio 4, onde ele se junta a um grupo que é bem mais, entre muitas aspas, norme, né? É um grupo com um nível muito mais abaixo, né? Ele acaba fingindo que ele não é tão experiente quanto ele é. No fim das contas, é um comentário bastante óbvio sobre esse tipo de coisa, sabe? Sobre você ser, né, uma pessoa com talvez interesses que a sociedade julgue como sendo interesses ou infantis ou inúteis, enfim, né, que é o que o Kirito faz. E a questão é que o que o anime quer dizer é que o Kirito esconder esse tipo de lado dele não é o ideal, muito pelo contrário. O fato dele esconder esse lado dele leva ele a perder as conexões que ele tinha feito.
Porque ele pautou toda a relação dele com esses personagens em cima da ideia de que estas pessoas, elas são menos do que eu acho que elas são. Essas pessoas, elas são... elas me aceitam apenas enquanto elas não souberem da minha realidade. O que o anime deixa bem claro, não é o caso. Pensando de um jeito bastante direto, é uma afirmação bastante válida. De que o preconceito que você sente que as pessoas têm por causa dos seus interesses, ele tá só na sua cabeça. A partir do momento que você cria conexões, isso não importa mais. E isso sendo direcionado pro público que Sword Art Online é uma mensagem muito bem-vinda, na minha opinião. Ao final dessa primeira temporada mesmo, o Kirito ele não é mais o fodão Ed solitário, dark. Ele inclusive sai do Aincrad na metade da temporada com a plena intenção de fazer conexões na vida real com a Asuna. Ele tá efetivamente buscando manter essas conexões. Se você avançar pra terceira temporada, que é o Alicization, o Kirito, ele é ativamente simpático, ele dá apoio pras pessoas ao redor dele, e no final da série, toda essa rede de relações humanas reais que ele criou, ele acaba sendo recompensado com eles vindo ajudar ele no momento de necessidade dele, sabe? Quando ele está preso dentro do jogo. Não é necessário ser muito inteligente, não é necessário ser muito acadêmico, muito fora da caixinha pra perceber as ligações óbvias que ele tá fazendo aí, tematicamente falando. É muito, muito, muito mais do que simplesmente o fodão Ed Overpower que todas as meninas querem muito dar pra ele. E é nesse ponto que eu preciso deixar bem claro, essas ideias, elas são entregues de uma maneira completamente incompetente. Eu vou admitir aqui que foi de uma competência incrível. O anime de Sword Art Online, ele é extremamente bagunçado, o texto em geral péssimo, e a história dá pulos tão absurdos pra entregar uns momentos pífios, seja de drama, seja de ação, que chega a ser engraçado. O objetivo desse vídeo não é eu estar aqui e falar que Sword Art Online na verdade é uma obra-prima incompreendida, ou de que ele na verdade é muito bom, as pessoas só não percebem. Não. Como eu disse no começo do vídeo, eu não sou fã de Sword Art Online. Mas não muda o fato de que por pior que essa execução seja, as ideias estão lá. E, como eu disse, a pergunta que fica no fim das contas é: por que eu considero Sword Art Online o anime mais injustiçado da década passada? Porque ele é o anime mais influente da década passada, ele é um dos animes mais populares de todos os tempos, provavelmente, e muitas pessoas ainda não sabem o que ele é, porque elas não se dão ao trabalho de descobrir o que ele é. O Sword Art Online ele acaba sendo, sim, um grande alvo daquele público, daquele tipo de comentário da internet de tipo, não vi, mas sei que é ruim. E de fato é ruim, mas veja, entenda por que é ruim, porque ele não é ruim pelo motivo que as pessoas acham, ou pelo menos parte dele. Enfim, esse é o meu resumo, essa é a minha conclusão. O anime mais influente e um dos mais populares, pelo menos um dos 5 mais populares da década passada, e as pessoas não discutem, não falam e não sabem o que ele é de verdade. Essa foi mais uma análise sanitária, espero que vocês estejam curtindo o quadro, espero que vocês estejam, ganhando, extraindo bastante, desses vídeos que são muito bons de fazer. Deixa o like, deixa o comentário, se inscreva porque tem muito mais vindo aí. E deixe nos comentários a sua opinião sobre Sword Art Online. Ou, caso você não tenha visto Sword Art Online, por quê? É porque as pessoas falam que é ruim? É porque você não tem interesse em Isekai? Talvez esse vídeo mude um pouco, a sua visão. Mas eu não recomendo que você assista, não. É isso, eu sou o Matheus, muitíssimo obrigado e... tchau, tchau. Pelo menos saímos em grande estilo, não é?